você acompanha aqui no YouTube do Metrópolis. E olha, o Agora Metrópolis vai falar sobre a primeira-dama, Janja da Silva. Isso porque rolou um climão envolvendo o nome dela, e não só foi o dela não, viu? Agora sim, imagina que você está pleiteando um cargo. Aí descobrem que você falou mal da esposa do patrão nas redes sociais. Tem mais, tu ainda desceu a lenha num dos melhores amigos dele. É um péssimo começo, né? Pois é isso que está acontecendo com o Rafael Cisnes Vasconcelos, que pode se tornar diretor de investimentos do Postales, que é o fundo de pensão dos funcionários dos Correios. O Tássio Lohan trouxe a história na coluna dele e agora vai nos contar os detalhes. Tássio, muito boa tarde. Então, quer dizer que rede social, mais uma vez, causando problema para quem não sabe usá-las, é isso? Exatamente, Rafael. Muito obrigado. Boa tarde aí todo mundo que está assistindo a gente. Exatamente, né? Talvez ele soube usar, mas usou da maneira errada, né? Vamos lá, o Rafael Cisne, ele divulga ali dicas, né, de investimentos, sempre divulgou essas dicas de investimentos, né? Só que no meio dessas dicas ele aproveitava ali para dar pitacos na gestão do PT, né, do presidente Lula, incluindo críticas abertas ali à primeira-dama Janja, ao ministro da Fazenda Fernando Haddad e ali de uma maneira geral à gestão do PT, né? Só que ele se envolveu com esse processo aí seletivo, né? Eu vou explicar já desse processo seletivo para diretor de investimento do Postales e agora essa indicação, né, que foi feita aí pelo governo pode estar, de certa forma, aí, pode cair por algo abaixo, né? Vamos dizer assim, né? Vamos primeiro para os posts, né? O Rafael, ele divulgou ali publicações nas redes sociais, né? Inicialmente no Instagram, mas ele acabou fechando o Instagram e a gente acabou achando no Threads, né? Que é o Twitter do Instagram, né? Que estava aberto, depois que a gente procurou ele acabou fechando também essa rede social, então, para tentar ali se blindar, mas, obviamente, a gente gravou antes, a gente printou antes, e como diz o ditado aí, criado aí no século XXI, print não morre, né? Mas vamos lá, nesses vídeos, né, ele divulga, ele diz que o país está sendo mal gerido pelo governo do PT, ele indica que é melhor investir fora do país, nos Estados Unidos, porque o Brasil é como se fosse uma empresa em decadência, que daqui a 2, 3 anos vai explodir e que não é o melhor lugar para investir. Sobre o Fernando Haddad, ele chegou a divulgar um meme, né, com o rosto do Fernando Haddad, né, o ex-ministro da Fazenda, com aquele selo de alto em impostos, né, fazendo referência àquele novo selo, né, que agora está nos biscoitos, né, nos doces, né, alto em açúcares ou em sódio mesmo, botou alto em impostos, né, nessa referência aí ao Fernando Haddad. Já sobre a primeira-dama, a Janja, ele criticou ela por supostamente viajar demais para fora do país. Ele disse que a primeira-dama estava gastando mais de R$100 mil por mês em dinheiro público com essas viagens internacionais e tudo isso no meio dessas críticas, né, Rafael? No meio dessas críticas ao governo, né, à gestão ali do PT no país, né, meio que indicando ali que é melhor investir fora do país, trazendo essa abertura ali, essa indicação para que, enfim, o investidor ali que seguisse ele não investisse aqui dentro do país. E aí, vamos lá para o processo seletivo, né? Ele, como eu disse, ele está sendo candidato ao cargo de diretor de investimento do Postales, né? Que é o fundo de aposentadoria ali dos Correios, né? Dos servidores dos Correios, né? E aí a história dele é interessante porque o Postales abriu um processo seletivo, mais de 40 pessoas entraram nesse processo, afunilou para 10, depois para 5, e quando chegou no presidente dos Correios, ele falou, não quero, vamos reabrir o processo seletivo, vamos divulgar isso melhor, a gente precisa ter outros nomes. Mais 30 pessoas ali se inscreveram, dessa vez incluindo o Rafael Cisne, né? Passou por essas etapas novamente, e aí sim eles decidiram na última sexta-feira pelo nome do Rafael. O nome dele, é importante observar, ainda precisa passar pela Previc, né, para ele assumir esse cargo de diretor do Postales. Mas depois dessa nossa reportagem, né, já tem gerado aí algumas repercussões se ele de fato vai passar para frente e conseguir assumir esse cargo aí de diretor do Postales, né? A gente procurou ele ontem, né, para ver se ele poderia comentar essas publicações que ele fez nas redes sociais
Ele não comentou as publicações em si, só disse que o processo seletivo ainda estava em curso e que por isso não poderia comentar. E logo depois que a gente procurou ele fechou os threads, que a rede social, né, que ainda estava aberta e que a gente conseguiu captar essas informações, né, Rafael? É isso, Tássio. Eu acho que uma das belezas da democracia, e ela tem várias, é a possibilidade que o cidadão tem de criticar os governos que foram eleitos, independentemente de você ter votado neles ou não. Acredito que, inclusive, quando você vota, você tem até mais direito de criticar, afinal, você apoiou aquela ideia inicialmente. Mas, pelo que a gente vê na sua matéria, não necessariamente é uma crítica construtiva. Foi mais realmente uma necessidade de dizer alguma coisa e entrando em assuntos que, de fato, às vezes extrapolam ali o escopo do trabalho dele, principalmente o que é que ele poderia fazer dentro do postalho. Você concorda? Exatamente, Rafa. Em alguns dos vídeos ele diz que não tem esse viés político, né? Ele ressalta que os vídeos dele não teria esse viés político, né? Essas questões assim de defender política A ou B é uma coisa que ele ressaltou em alguns dos vídeos, mas o que a gente vê fazendo essa análise geral é uma crítica direcionada à gestão do PT, aos ministros do governo Lula e à primeira-dama, a Rosângela da Silva, né? Inclusive, em um dos vídeos ali que ele critica, né, ele republica, na verdade, um meme com 3 pessoas, né, o pai, a mãe e uma criança, e aí aquela brincadeira de abrir um prato ali, né, tirar uma cobertura ali e ver os doces que tem ali dentro, né? No caso, a criança tinha 2 doces, a mãe tinha nenhum doce e o pai tinha um doce. E aí a criança pega o doce do pai, parte no meio, fica cada um com um, né? Um com o pai, metade com o pai, metade com a mãe, e a criança fica com 2 doces que ela tinha ganhado ali de maneira sortida. E aí ele diz, né, nesse vídeo, ele diz que o PT seria a criança, né? Indicando que o PT, né, a gestão do governo Lula, estaria tirando metade ali do doce da classe média, dava ali uma metade do doce para uma pessoa que não tem, mas ele mesmo continua com 2, continua com a maioria, meio fazendo essa crítica nada velada ao Partido dos Trabalhadores. É isso. Ficam 2 lições. A primeira, e repito, que é a beleza da democracia, é que a gente pode sim criticar qualquer governo, qualquer deputado, qualquer senador, prefeito eleito. O cidadão tem esse direito, independentemente de você ter votado nele ou não. E a segunda é de que sim, o print é eterno. Ô, Tássio, aproveitando que você